Olá, cursistas, tudo bem? Pessoal de Campo Alegre de Lourdes, pessoal de Juazeiro, pessoal de Mata de São João, estamos aqui mais uma vez e hoje para corrigir as questões do seu e-book de orçamento e finanças governamentais, da questão 10 até a questão 20. Então vamos começar? São 10 questões que vamos corrigir hoje. Vamos começar com a questão que está lá na página 57 do seu e-book, que tem o seguinte enunciado. Leia cada proposição e depois marque a alternativa acertada. Proposição 1. O Congresso Nacional também é responsável por fiscalizar a aplicação dos recursos públicos federais, pois, com isso, ele tem por objetivo verificar se o governo aplica seu dinheiro conforme determina a lei de forma legítima e econômica. O que é que você acha? Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos analisar. Questão 2. Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento realizam a previsão das receitas que deverão ser arrecadadas, com base em cálculos econômicos, contudo, não se considera a inflação. E aí foi um pequeno erro do nosso e-book. Coloquem aí o não, que ele existe na questão genuína. Foi um erro de diagramação, alguma coisa aconteceu. Então você deve colocar o não aí no item 2. Então, contudo, não se considera a inflação, o crescimento da economia e o nível dos salários. Consideram apenas a relação comercial do Brasil com os demais países, entre outros itens que podem influenciar a arrecadação. Então, esse item 2, vamos adiantar já, esse item 2 que tem um não, isso significa dizer que a questão é falsa, porque, de fato, esses ministérios, né, da Fazenda e do Planejamento realizam a previsão das receitas a serem arrecadadas com base, sim, na inflação, no crescimento da economia e no nível dos salários. Então, esse item 2 é falso. Por quê? Por que é falso? Porque eles levam em consideração. No seu e-book está o item todo verdadeiro, mas coloquem um não, porque a questão ela é falsa. No item 3, a maior parte das despesas do governo federal é obrigatória e não há, portanto, opção do governo que tem que incluí-la no orçamento. Essas despesas têm seu pagamento determinado pela Constituição ou pela legislação. São exemplos as transferências constitucionais para os estados e municípios, o pagamento do funcionalismo público, os gastos com a dívida pública e o pagamento dos benefícios previdenciários. Verdadeiro. É exatamente isso. Né? A maior parte das despesas do governo é, de fato, obrigatória. Não existe opção do governo em querer ou não fazer aquela despesa. São despesas obrigatórias. Então, vamos analisar aqui rapidamente a questão, o item 1, né, do Congresso Nacional, que se fala que ele é responsável por fiscalizar a aplicação dos recursos públicos federais. Pois isso, ele tem por objetivo verificar se o governo aplica seu dinheiro conforme determina a lei de forma legítima e econômica. Verdadeiro. Congresso Nacional, estamos falando do Poder Legislativo, né? Então, que item você colocou como item correto? É a letra B de bola, ok? Se você marcou a letra B de bola, parabéns, está indo bem. Vamos para a questão 11, que ela começa na página 57 e vai para 58 do seu e-book. Sobre a proposta orçamentária, particularmente em relação às fases de seu monitoramento e avaliação, marque a alternativa correta. Eu não vou ler todas as letras A, B, C, D, E, mas vamos ler a resposta certa e vamos comentar. A resposta certa desta questão 11 é a letra, o que você marcou? Letra C de coração. Isso. Os principais responsáveis por essas fases são o órgão de controle interno e setoriais das entidades públicas. Esta é a fase onde acontece o acompanhamento e avaliação do processo de execução orçamentária através de ações, garantindo o exercício da fase de controle. Então, é exatamente isso, é a letra C, a questão 11. Vamos partir para a questão 12 e ela está lá na página 58 do seu e-book. Questão 12. Sobre o resultado primário a ser calculado no governo, julgue. Bom, quando o governo realiza receitas através de empréstimos, essa receita não entra no cálculo do resultado primário na medida em que não representa a receita própria, proveniente da atividade final do Estado. Isso é verdadeiro. No cálculo do resultado primário não se entra receitas financeiras.
É por isso que eu advogo a favor de o resultado primário não ser o resultado mais apropriado para análise, porque ele dispensa receitas e despesas financeiras, que são as grandes fatias do governo federal. Tudo bem? Então, isso é verdadeiro. Pelo segundo, pelo critério abaixo da linha, chega-se ao resultado primário pela diferença entre o que o governo arrecadou das receitas fiscais, menos o que gastou com despesas fiscais. Errado! Esse critério não é o abaixo da linha, esse é o critério acima da linha. Então, é falso. E o outro, o Banco Central, ao longo dos anos, vem mensurando as contas públicas e demonstrando, entre outros indicadores, o resultado primário para um determinado período. Verdadeiro, o Banco Central, assim como a Secretaria do Tesouro Nacional, fazem esse cálculo, mensurando as contas públicas. Então, se você marcou a letra D de dado, você acertou a questão. Vamos para a questão 13. Pelo enfoque orçamentário, a receita inclui todos os ingressos disponíveis para a cobertura das despesas orçamentárias, excetuando-se as operações de crédito autorizadas por lei. Essa questão é verdadeira ou é falsa? Está lá no seu e-book na página 67. Estou falando da questão 13, que está na página 67. Justifique. O que vocês acham? Essa resposta é verdadeira? O que está dito aqui, essa proposição, é verdadeira ou é falsa? Vamos lá? Errado! Pelo enfoque orçamentário, a receita inclui todos os ingressos disponíveis para coberturas das despesas orçamentárias, inclusive as operações de créditos autorizadas em lei. Vocês já viram que falamos de receita efetiva e não efetiva. A operação de crédito é uma receita não efetiva. Ela é uma receita orçamentária, mas ela não aumenta o PL do governo e por isso é considerada não efetiva. Então vamos para a questões 14 e 15, que elas estão juntas na página 67 do seu e-book. Vamos lá, julgue as proposições. Questão 14. Déficits primários representam aumentos de disponibilidade de caixa, as quais são deduzidas da dívida consolidada para fins do cálculo da dívida consolidada líquida. O que vocês acham disso? Isso é verdade? O que vocês acham? É falsa. A questão é falsa. Déficits primários sinalizam a diminuição das disponibilidades de caixa. E não como a questão diz aqui, que são aumentos de disponibilidades. Então, isso aqui é o conceito de superávites primários e não déficit primário. Então, a questão 14 é falso. Se você acertou, nota 10 para você. Questão 15. Pode-se afirmar que receitas orçamentárias são ingressos de recursos financeiros que se incorporam definitivamente ao patrimônio público, pois pertence à entidade que o recebe. Como exemplos, temos recebimento de tributos, obtenção de empréstimos e alienação de bens. Receitas orçamentárias. Seria isso mesmo? Correto! Recebimento de tributo é uma receita orçamentária? É. E também uma receita efetiva. Porque no momento que essa receita entra, aumenta o PL da entidade. Obtenção de empréstimo é receita orçamentária? Sim. E agora é uma receita não efetiva. Por quê? Porque no momento que há uma obtenção de um empréstimo, há um aumento do ativo da entidade pública, ao tempo que se gera uma obrigação, que é um aumento do passivo. Então é uma receita não efetiva, mas é uma receita orçamentária. E alienação de bens, que é uma venda de um bem. Então, também é uma receita orçamentária, mas é uma receita não efetiva, porque é apenas uma troca de ativo, é a venda de um bem. E a questão não diz se houve ganho ou perda com alienação de bens, então vocês devem entender que é apenas uma troca de ativo. Sai da venda de um bem e entra dinheiro no caixa da entidade pública, que é uma receita orçamentária. Então, isso é verdadeiro, ok? Vamos para as questões 16, 17 e 18. Para julgar verdadeiro ou falso, está na página 82 do seu e-book. Questão 16. A classificação da receita por natureza é utilizada por todos os entes da federação e visa identificar a origem do recurso segundo o fato gerador. Acontecimento real que ocasionou o ingresso da receita nos cofres públicos. Verdadeiro. É exatamente isso que está escrito aqui, né? É a classificação da receita por natureza que faz com que visa identificar a origem do recurso. A receita é corrente ou é de capital? Então isso é verdadeiro. Questão 17. Operações intra-orçamentárias são aquelas realizadas entre os órgãos e demais entidades da administração pública.
integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social do mesmo ente federativo. São novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente. Então, o que é isso? É verdadeiro ou é falso? Operações intra-orçamentárias têm esse conceito? São aquelas realizadas entre órgãos e entidades da administração pública integrantes do mesmo orçamento? O que é que vocês acham? E aí? Isso é falso. Por quê? Porque elas não representam novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente, mas é apenas um remanejamento entre seus órgãos. Vamos para a questão 18, e aí eu vou ter que voltar a algo que eu errei com vocês. Eu disse que era da questão 10 a 20, mas eu lembro que eu só corrigi com vocês até a questão 8. Então eu vou fechar aqui na questão 18 e vou voltar para a questão 9 para a gente fechar a nossa correção. Questão 18. São exemplos de receitas de capital. Receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial e receita de serviços. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso, porque eu estou dando exemplo aqui de receitas correntes e não receitas de capital. Então vamos agora para a questão 9, porque eu lembro que eu corrigi no primeiro vídeo da questão 1 à questão 8. Vamos voltar lá para a questão 9 e a gente finalizar esta correção. Tá bom? Então, questão 9. Vamos lá voltar, peguem o seu e-book e vão lá para a página 48 do seu e-book para a gente fechar a correção de hoje, questão 9. Essa proposição é verdadeira ou falsa? As atividades do Estado são previstas principalmente com o uso dos seguintes instrumentos de planejamento: PPA, LDO e LOA. Além de estar em linha com esses instrumentos, o orçamento público deve seguir os princípios orçamentários em sua elaboração. E o que é que vocês acham? Isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. É exatamente isso. E isso onde é que está lá no seu e-book? Dá uma chegadinha nos itens 1.2 e 1.3 que eu estou explicando exatamente o rito orçamentário que fala desde a PPO, que é o querer fazer do governo, depois vem a LDO, que é o poder fazer do governo, que é a cartilha orientadora, e depois vem a LOA, que é o orçamento, é a operacionalização do que foi colocado no PPA, do que foi orientado na LDO e é operacionalizado na Lei Orçamentária Anual. Ok? Então, finalizamos a correção. Então, corrigimos primeiro, para que vocês entendam, da questão 10 à questão 18, e agora eu fechei com a questão 9, porque eu não tinha corrigido no vídeo anterior. Ok? Um grande beijo para cada um de vocês. Quero que vocês continuem participando do fórum. Quero que vocês tirem dúvidas e possivelmente eu irei gravar uma aula de receitas orçamentárias. Eu pedi para que os tutores fizessem uma enquete e eu recebi o retorno de que vocês querem que eu fale sobre receita pública, receitas orçamentárias. Então eu vou gravar um mini vídeo dando uma noção geral e coloco para vocês na próxima semana. Tudo bem? Um beijo grande e bons estudos. Até a próxima.